O outono chegou a Berezovka de repente, como uma rajada de vento carregada de folhas douradas e o aroma acre das maçãs Antonova. Eudokia Timofeyevna, que apesar dos anos ainda era chamada de tia Doska, a bibliotecária pelas costas, arrumava seus produtos com calma estudada sobre a mesa improvisada. Os dedos ágeis apesar dos 60 anos bem vividos organizavam potes de geleia em fileiras perfeitas, um rubi escuro de cereja brilhante ao sol, um âmbar dourado de maçã, e outro transparente como gelo recém-formado feito de groselhas. As tampas, polidas como moedas de cobre, prometiam guardar o sabor do verão até a próxima primavera. Ao lado, garrafões robustos de 3 litros exibiam pepinos em conserva, seus corpos verdes espremidos entre guardanapos de endro, como se tentassem escapar do vidro. Mas o orgulho de Duzia eram as maçãs do seu próprio pomar, empilhadas em uma cesta de vime, reluzindo como joias raras sob a luz do sol. A feira de outono em Berezovka era sempre um acontecimento. O espaço em frente ao clube rural se transformava em um mercado vibrante, onde mesas gemiam sob o peso das colheitas generosas e o ar se enchia de uma mistura única. O doce das maçãs Antonova, o cheiro quente de especiarias, o pão recém-saído do forno e aquela nota indescritível de despedida, típica dos primeiros dias do outono. Duzia, como todos na vila ainda a chamavam, mesmo depois de anos afastada da biblioteca, ajustou uma mecha grisa que escapara do lenço e observou sua bancada com satisfação. Tudo estava disposto com esmero, como nas fotos das revistas antigas que ela folheava na juventude. 30 anos entre livros a tinham ensinado a valorizar a ordem e a beleza em cada detalhe. Pronto, pensou, enquanto alisava os preços escritos à mão em cartões pequenos, com uma caligrafia que já não via há tempos. Na verdade, o dinheiro não era o mais importante. O que realmente importava era o ritual, sentir-se parte daquele organismo vivo que era a vila, ouvir as novidades, trocar palavras com os vizinhos. Uma brisa leve trouxe as primeiras folhas amarelas. Uma delas pousou sobre um vidro de pepinos. Duzia a afastou com um gesto distraído, mas de repente sentiu um aperto no peito. Sua vida lhe pareceu tão frágil quanto aquela folha, arrancada do galho girando no ar até cair no chão. O que a deixara tão melancólica? A voz rouca de Caterina, sua vizinha de bancada, a tiraram do devaneio. Com esse produto de qualidade tudo vai vender rápido, comentou a mulher. Não é por isso, Kátia, respondeu Duzia, esboçando um sorriso. É só que a casa é grande, o pomar dá frutos, e eu aqui sozinha. Os filhos se mudaram para a cidade, a neta só aparece no verão. Caterina suspirou, balançando a cabeça. A juventude hoje só quer saber de cidade. E nós, os mais velhos, ficamos para trás. Que isso, Caterina? Nós não somos velhos, protestou Duzia, puxando brincalhona a manga da vizinha, embora algo dentro dela doesse ao ouvir aquelas palavras. Eu nem cheguei aos 60. Ainda não é hora de desistir. A conversa foi interrompida pelos primeiros clientes. Começou a agitação típica da feira. Perguntas sobre preços, elogios às colheitas, pechinchas, fofocas. Duzia se deixou levar pelo ritmo, sorrindo, brincando até com o presidente do Kolkhoz, que examinou seus conservas com interesse. Ao meio-dia, quase todas as maçãs tinham sido vendidas, e vários potes de geleia já tinham dono. Ela se sentou em um banquinho dobrável, enxugando a testa com um lenço. O sol de setembro queimava mais do que o habitual para a estação. Ao observar a praça cheia de gente, sentiu uma pontada de solidão, como se estivesse do outro lado de um vidro invisível, separada daqueles que riavam e conversavam ao seu redor. 4 anos de viuvez pareciam uma eternidade. Engraçado, refletiu. Passara metade da vida entre livros, ensinando crianças a ler, e agora suas conversas se resumiam a pepinos e maçãs. Quando a maior parte dos produtos foi vendida, Duzia começou a arrumar o que restava, 2 potes de geleia e uma cesta com as maçãs que ninguém levou. O presidente do Kolkhoz prometera levá-la de volta para casa no jipe oficial, mas ao se virar, deu de cara com uma figura alta ao seu lado. Deixe-me ajudar, disse uma voz grave, um pouco áspera. Parece pesado. Ela levantou os olhos e viu um homem robusto, de cabelos grisalhos, vestido com uma camisa xadrez e uma jaqueta de lona desgastada. Havia algo familiar naquele rosto, o formato das sobrancelhas, o brilho dos olhos, o traço da boca, sempre pronto para um sorriso. Obrigada, respondeu, examinando-o com atenção. O homem sorriu, e rugas finas se espalharam como raios ao redor de seus olhos. Não me reconhece, Duska? A voz carregava um tom de brincadeira antiga, algo que a transportou de volta aos bancos da escola, fazendo seu coração bater mais forte. Ela congelou, observando com mais cuidado.
O tempo pareceu recuar, e por trás das marcas dos anos, emergiu o rosto de um jovem, olhos brilhantes, sorriso travesso, mechas rebeldes de cabelo. Stiopa, murmurou. Stiopa Juravliov? O próprio, confirmou ele, com um piscar de olhos cheio de malícia. Pensei que não ia me reconhecer, seu ex-colega de classe. Meu Deus, quanto tempo! Exclamou Duzia, sentindo o rosto se iluminar. Ouvi dizer que depois do curso técnico, você foi trabalhar na fábrica da cidade. Foi verdade, assentiu Stepan, pegando a cesta de maçãs e os potes. Fiquei 15 anos lá. Quando me aposentei, voltei para as minhas origens. Reformei a casinha, plantei uma horta. Já faz um ano que estou por aqui. Caminharam juntos em direção ao ponto de ônibus, e Duzia sentiu um alívio inesperado, como se tivesse se livrado de um fardo invisível. Nem sabia que você tinha voltado, comentou. Em uma vila pequena como a nossa deveria ter notado. É que fico mais por casa mesmo, explicou ele. E você, pelo que vejo, também não aparece muito por aí. Livros e hortaliças, não é? Duzia riu. Essa é minha rotina. Ao chegarem ao ponto, descobriram que o jipe do presidente já tinha ido embora, deixando apenas um recado de desculpas. Bom, agora é esperar pelo ônibus da tarde, suspirou Duzia. Que tal eu te acompanhar? Ofereceu Stepan. Não tenho nada para fazer, e a sua casa fica pertinho daqui. Ela quase recusou. Afinal, não era comum uma mulher sozinha andar pela vila com um homem que mal conhecia. Mas então se lembrou, que mal conhecida. Nós nos conhecemos desde o primeiro ano. E aceitou. Mas deixe os potes comigo, eu mesma levo. Nem pensar, protestou ele, divertido. Sou homem ou não sou? Seguiram pela rua da vila, passando pelos canteiros tardios de ásteres e crisantemos dourados, pelo velho poço com sua alavanca de madeira, pela figueira centenária em frente à prefeitura. A cada passo a conversa ficava mais animada, as risadas mais soltas. Lembra quando você derrubou o globo na aula de geografia? Perguntou Duzia, os olhos brilhando. Aquilo rolou pela sala inteira. Como não lembrar? Riu Stepan. A professora Maria Sergeyevna não me deixou esquecer o resto do ano. Dizia que eu tinha quebrado o mundo. Eu sei porque você derrubou, provocou Duzia, estreitando os olhos. Estava passando um bilhete para Verka Smirnova. Ah, pare com isso. Ele se enrubescera de repente, e aquele constrangimento o fez parecer 20 anos mais jovem. Não era para Verka, não. Ah, não? Então para quem? Insistiu ela, brincalhona. Stepan apenas balançou a cabeça, sorrindo para si mesmo. Quando chegaram à casa dos Krasiunikos, grande, sólida, com molduras esculpidas nas janelas, o tempo pareceu acelerar. Ninguém queria que aquele momento acabasse, que a conversa se interrompesse, que voltassem à solidão de antes. Que tal um chá? Ofereceu Duzia, surpresa com sua própria ousadia. Acabei de assar uma torta de maçã esta manhã. Adoraria, aceitou Stepan, e algo quente passou por seu olhar. Sentaram-se na varanda assim, como se o tempo tivesse parado apenas para eles. Sentaram-se de frente para o sol, que aquecia os rostos com uma luz dourada e generosa. O chá era servido em xícaras antigas de porcelana, com uma fina borda dourada, herança da mãe de Duzia, que sobrevivera a décadas de uso e cuidados. O aroma da torta de maçã, misturado a canela e baunilha, envolvia a varanda como um abraço quente. A conversa fluía lenta, natural, como um rio manso em dia de céu claro. E você, afinal, casou com quem? Perguntou Stepan, depois de um gole demorado. Krasiunikos. Esse é o sobrenome do marido? Sim, do Semyon, confirmou Duzia com um aceno de cabeça. Ele era professor na nossa escola. Dava aulas de física. Faz 4 anos que não está mais aqui, sua voz tremeu levemente. O coração. Eu sei, murmurou Stepan, baixando os olhos para a xícara. Me contaram. Diziam que era um homem bom, respeitado. E você? Indagou Duzia, desviando o olhar para as próprias mãos que brincavam com a colher. Fiquei viúva há 3 anos, respondeu ele, com uma calma que escondia o peso das palavras. Minha raia, o câncer a levou. Tudo aconteceu rápido. 6 meses e ela se foi. Silenciaram. Não era um silêncio incômodo, mas aquele que nasce quando 2 pessoas compreendem, sem precisar de explicações, a dor que o outro carrega. Cada um mergulhado em suas memórias, mas juntos na mesma quietude. E os filhos? Quantos você tem? Quebrou o silêncio Duzia, como se temesse que a pausa se estendesse demais. 2. Um filho e uma filha. Ambos na cidade, respondeu Stepan. E você? 3 rapazes, sorriu ela com um brilho nostálgico nos olhos. Também voaram do ninho. Só a netinha Nasha vem passar o verão aqui. O sol começava a se inclinar, pintando o céu com tons rosados e suaves. Stepan se levantou de repente, como se acordasse de um devaneio.
Já me demorei demais, Luzia disse passando a mão pela nuca, em um gesto que denotava tanto constrangimento quanto relutância em ir embora. É hora de me retirar. Ora, que bobagem, protestou ela, levantando-se também. Não tem pressa nenhuma. Ficaram frente a frente, e algo não dito pairou entre eles, uma pergunta, um desejo, uma possibilidade. Stepan hesitou, mas então se decidiu. Olha, Luzia, começou com uma voz mais rouca que o habitual. Posso voltar outro dia? Tenho uns troncos para rachar há semanas lá em casa. Estão lá, abandonados. Claro que pode, respondeu ela, sentindo o rosto esquecer de repente como se fosse o de uma moça. Sempre estou aqui. Stepan sorriu, assentiu em despedida e seguiu pela rua. Luzia permaneceu na varanda, observando sua figura se afastar, até que virou a esquina. Só então percebeu que pela primeira vez em muito tempo, algo leve e vivo, como um broto na primavera, desabrochava dentro dela. À noite, enquanto selecionava as maçãs que sobraram da feira, pegou-se cantando baixinho uma canção antiga. E pela primeira vez não lhe pareceu que a casa era grande demais, nem que o silêncio era seu único companheiro. Havia algo no ar, uma promessa tênue, como se o outono daquele ano reservasse algo diferente. Stepan apareceu no dia seguinte, bem cedo, quando a geada ainda brilhava na grama e os primeiros raios de sol mal conseguiam furar a névoa leitosa que cobria o vilarejo. Não veio de mãos vazias, trazia um machado afiado até brilhar, com cabo polido pelo tempo e pelo uso. Luzia, que saíra à varanda com um pano no ombro, parou por um instante ao vê-lo atravessar o quintal com passos largos e seguros. Havia naquela cena uma familiaridade reconfortante, como se aquele momento sempre tivesse feito parte de sua vida. Um homem chegando para ajudar com o trabalho pesado. Bom dia, dona da casa, cumprimentou Stepan, tocando levemente a aba do boné surrado, em um gesto meio brincalhão, meio formal. Aceito a ajuda, e que Deus lhe pague, respondeu Luzia, ajustando sem querer os cabelos. Chá agora ou logo depois do serviço? Primeiro o serviço, depois a recompensa, piscou ele. Onde estão esses troncos que precisam de jeito? Ela o levou até os fundos da casa, onde uma pilha imponente de toras de bétula, trazidas pelo guardião da floresta no início do outono, aguardava há meses. Luzia abriu os braços, como se quisesse abraçar o problema todo. Desde o inverno passado que luto com isso. Não tenho jeito para machado, e os filhos, quando vêm é sempre correria, ou a coluna dói, ou não dá tempo. Não é trabalho para mãos de mulher, concordou Stepan, tirando a jaqueta e ficando só com a camisa xadrez desgastada. Bom, então, cuspiu nas palmas por hábito antigo e segurou o machado com firmeza. Vamos à obra. Luzia pensou em voltar para dentro, deixar o homem trabalhar sem testemunhas, afinal havia muito o que fazer. Mas algo a segurou ali. Sentou-se no banco de madeira e ficou observando. E havia mesmo que ver. Apesar dos mais de 60 anos, Stepan movia-se com uma agilidade surpreendente. O machado subia, descia e a tora se partia em dois com um estalo seco e satisfatório. Seus músculos marcados pelo tempo incharam com o esforço, o rosto concentrado, os olhos brilhantes. Era visível que aquele trabalho não era apenas uma obrigação, mas um prazer. O prazer de dominar a força, de transformar o bruto em útil. Madeira boa, essa bétula, comentou ele, enxugando a testa com o antebraço. Seca, sonora. Vai esquentar sua casa direitinho neste inverno. Obrigada, disse Luzia com sinceridade. Não sei como teria feito sem você. Não agradeça ainda, riu Stepan, apontando para a pilha que ainda restava. Isso aqui é trabalho para uma semana. Não estou apressando, sorriu ela. Venha quando puder. Eu trato do almoço, do chá, do que precisar. E assim, sem combinarem, encontraram um ritmo. Stepan rachava, Luzia empilhava os lenhos ao lado do celeiro, formando uma parede perfeita como se traçada à régua. O suor escorria, o tempo passava, e logo um terço das toras já estava transformado em lenha pronta. Vamos descansar um pouco, sugeriu Luzia, notando a camisa colada nas costas de Stepan. Vou buscar um pouco de quas gelado. Do gelado não recuso, concordou ele, enxugando o rosto com as mãos. Está quente demais para outubro. Sentaram-se no banco, saboreando quas em copos facetados, enquanto Stepan acendia um cigarro de palha, daqueles que guardava para ocasiões especiais. A fumaça subia em espirais azuis no ar transparente. Como foi que você acabou na mecânica? Perguntou Luzia curiosa. Lembro que, na escola, você vivia mexendo nas coisas. Tinha até um jeito especial com as máquinas. Ah, isso, os olhos de Stepan brilharam com a lembrança. Você se lembra do motociclo do Petrovich, aquele que ficava no galpão? Eu ia lá como se fosse uma festa. Depois entrei na escola técnica e a coisa andou.
Contou, entusiasmado, como aprenderá o ofício, como fora parar na fábrica, como dominar equipamentos que à época pareciam coisa de outro mundo. Duzia ouvia, apoiando o queixo na mão, imaginando o jovem Stepan, de macacão sujo de graxa, os olhos cheios de sonhos. E sorria. E você? Como foi parar na biblioteca? Perguntou ele por sua vez. Não era para ter seguido carreira no magistério? Era, suspirou ela. Mas, depois do curso técnico, me mandaram para a biblioteca da vila. Achava que ficaria 2 anos, e acabei ficando 30. Riu-se. Os livros, Stepan, são como pessoas. Cada um tem sua alma, seu temperamento. Deve ter lido tudo, então, disse ele, admirado. Onde me daria? Exclamou Duzia. Mas alguns te levam a lugares que você nem imagina. Abre uma página e de repente está no Leningrad sitiado, ou nos campos de batalha, ou numa mansão aristocrática. Falavam sem pressa, saltando de um assunto para outro, como fazem aqueles que descobrem com surpresa que têm muito a compartilhar. Lembraram a infância difícil do pós-guerra, quando o pão era um luxo e sapatos novos, um sonho inalcançável. Falavam dos filhos, das perdas, da vida com uma franqueza que só vem quando não há mais nada a esconder. Meu Semyon também venceu um câncer, confessou Duzia baixinho. Faz 10 anos. Achamos que tinha passado, até que o coração o levou. O destino, murmurou Stepan, com um aceno de cabeça compreensivo. Ninguém escapa dele. Mas sabe, Duzia, pensei uma coisa, hesitou, como se pesasse as palavras. Talvez não seja à toa que nos reencontramos agora. Para não ficarmos sozinhos nesta velhice, cocoando cada um no seu canto. Ela corou, mas no fundo da alma algo aqueceu. Uma centelha adormecida, que agora tremia, tímida, mas viva. Não teve tempo de responder. A porteira rangeu, e Marfa Egorovna, a vizinha de frente, entrou no quintal. Parou, examinando a cena com um olhar aguçado. Stepan, de torso no banco, Duzia ao seu lado, corada, rindo. Uma expressão de falso espanto pintou seu rosto. Bom dia a vocês, cumprimentou com uma voz melosa. Que surpresa, Eudokia Timofeevna. Vim justamente pedir sua ajuda. Você não tinha prometido me arrumar uma trabalhadora? Olá, Marfa, disse Duzia, sentindo-se subitamente encolhida. Conhecia bem a língua afiada da vizinha, mais cortante que uma navalha. Claro, já vou buscar, acrescentou, levantando-se. Mas Marfa não se moveu. Ficou ali de braços cruzados, observando o quintal como uma inspetora. Vejo que o trabalho não para por aqui, comentou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Na nossa idade, Evdokia Timofeevna, os velhos costumavam criar os netos, não, como direi, namorar na varanda. Duzia ruborizou-se como uma adolescente flagrada em falta. Um nó lhe apertou a garganta. Que encontros, Marfa Yegorovna? Perguntou em voz baixa, como se as palavras custassem a sair. Estamos apenas cortando lenha para o inverno. Stepan Matievich está apenas ajudando, como um bom vizinho. É claro, como um bom vizinho, ironizou Marfa com um sorrisinho torto. Só tenham cuidado, hein? Na aldeia, as línguas não têm freio. Que vergonha! Na idade deles, flertar como adolescentes. Stepan, que até então ouvia em silêncio, levantou-se de repente em toda a sua altura imponente. Sem dizer uma palavra, vestiu a camisa com calma e aproximou-se das mulheres. Seu rosto mantinha serenidade, mas a voz cortava o ar como lâmina afiada. Marfa Yegorovna, pelo jeito, ou você tem tão poucas preocupações na vida, ou ela é tão sem graça que precisa mexer nos assuntos alheios para se distrair. A vizinha ficou boquiaberta. Não estava acostumada a réplicas. Normalmente as pessoas preferiam calar-se diante de seu temperamento. Eu não quis dizer nada, gaguejou recuando. É só o que o povo comenta. Dê um dedinho, e as pessoas tomam o braço todo. Então seria melhor você se ocupar do seu próprio marido, cortou Stepan, seco. Ontem mesmo, o Yegor Shishorishcheye estava deitado bêbado na frente da mercearia. De novo. Marfa apertou os lábios, resmungou algo incompreensível sobre uma revista e saiu apressada, como se o chão queimasse seus pés. Duzia permaneceu imóvel, de cabeça baixa. Uma angústia a roía por dentro. Talvez seja melhor parar por aqui, começou a dizer. Parar o quê? Interrompeu Stepan, firme. Viver, ser feliz. Duzia engoliu em seco. Nós já passamos dos 60, Stepan. Quanto tempo ainda nos resta? Só Deus sabe. Será que vale a pena passar esses anos sozinha, só por causa do que os outros vão dizer? Pela primeira vez em dias, ele tomou sua mão com delicadeza. Aquele simples toque carregava tanto calor, tanta compreensão, que todas as suas dúvidas pareciam derreter como neve ao sol. Sabe de uma coisa? Disse Stepan, olhando-a nos olhos. Vamos ao lago esta noite. Levo o acordeão.
Sentamos como antanho, debaixo das estrelas. E o que vão dizer? Perguntou Duzia, esboçando um sorriso tímido. Nós não vamos contar a ninguém, piscou ele. Fugimos que nem crianças. E ela aceitou. Assim, sem mais. Como se de repente tivesse tirado das costas o fardo pesado das convenções e dos preconceitos. A noite caiu surpreendentemente mansa e quente, como se a natureza quisesse presentear aqueles dois com o último pedaço de verão. O velho lago na borda da aldeia dormitava, envolto em uma névoa suave. No céu escurecido, as estrelas acendiam uma a uma, como velas tremeluzentes. Sentados num tronco caído à beira d'água, Stepan tirou o acordeão velho, com os foles gastos, mas que soava puro e cristalino. Há muito não toco para ninguém, confessou, passando os dedos pelas teclas. Só para mim mesmo. E eu há muito não canto, respondeu Duzia. Só cuido da casa, dos livros. Stepan sorriu e começou a tocar Katiusha. Sem aviso, sem preâmbulo. A melodia fluiu sobre a água clara e luminosa como a própria juventude. E então, sem perceber, Duzia começou a cantar. Primeiro baixo, depois com mais confiança. Floresciam macieiras e pereiras, as névoas flutuavam sobre o rio. Sua voz, um pouco rouca com o tempo, mas ainda vibrante, entrelaçou-se ao som do acordeão. E por um instante não era apenas uma canção. Era a própria vida deles, com suas alegrias e tristezas, esperanças e decepções. Cantarolaram uma música após outra, a moreninha, a noite escura na pequena casa de terra. Depois, Stepan guardou o acordeão e estendeu a mão. Permita-me convidá-la, minha senhora. Ela riu e levantou-se para encontrá-lo. Dançaram desajeitados no início, tropeçando na grama, até que os movimentos voltaram como por mágica, como se o corpo lembrasse o que a mente havia esquecido. Duzia sentia o calor de suas mãos, via seus olhos bem perto, e o coração batia descompassado, como de uma moça no primeiro baile. Quando finalmente pararam, ofegantes e radiante, Stepan não soltou sua mão. Ficaram assim, olhando um para o outro à luz da lua, como se temessem que o momento se desfizesse. Duzienka, murmurou ele, e naquela palavra simples havia tanta ternura que ela perdeu o fôlego. Por que não veio antes? Foi tudo o que conseguiu dizer. Fui tolo, respondeu simples. Pensei que havia tempo. Mas o tempo, afinal, não é tão longo assim. Voltar para casa foi como reviver a adolescência, de mãos dadas como dois namorados, enquanto a noite os envolvia em sua doçura. E ambos sentiram que aquele outono não era um fim, mas o começo de algo novo, algo luminoso que há muito haviam esquecido. No dia seguinte, Stepan apareceu com um embrulho debaixo do braço. Aqui disse, entregando-lhe uma pequena prateleira de madeira claramente feita à mão. A madeira polida brilhava, e os detalhes esculpidos nas bordas revelavam um trabalho paciente, cheio de carinho, para seus livros ficarem bonitos. Duzia passou os dedos pela superfície lisa, pelos desenhos entalhados, e sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Há muito não recebia um presente tão simples e tão precioso. Obrigada, sussurrou. Vou colocá-la no melhor lugar. E naquele momento entendeu que aquela prateleira não era apenas um objeto. Era um símbolo de compreensão, de cuidado, de respeito pelo mundo dela, pelo que tinha valor em sua vida. Stepan sorriu e com delicadeza enxugou uma lágrima que escorria por sua face. Não há de que, Duzienka. Não há de que. O outono avançava firme. As folhas caíam, cobrindo a terra com um tapete dourado. As manhãs já não prateavam a grama congeada, mas o ar ganhava um frescor cortante, como cristal. Em dias assim, o calor se tornava ainda mais necessário, e não apenas o das lareiras. Stepan passou a aparecer quase todos os dias na casa de Duzia. Ora com ferramentas para ajustar as janelas, lubrificar as dobradiças das portas, ora simplesmente para tomar chá e conversar. Tudo fluía com naturalidade, como se sempre tivesse sido assim. Numa dessas tardes, enquanto preparavam a casa para o inverno, ela cortava tiras de jornal e preparava cola em uma bacia esmaltada, e ele, metódico, vedava as frestas com papel, alisando com uma trincha macia. Sua casa é boa, comentava Stepan, examinando as molduras robustas. Sólida. Só aqui precisaria de um consertozinho. Duzia sorria, observando seu rosto concentrado. Gostava de ver suas mãos trabalhando seguras, com aquele respeito pelo material que só os verdadeiros mestres possuem. À noite, sentavam-se junto ao fogão, tomando chá. Falavam de livros, ele surpreendentemente adorava romances históricos e memórias de guerra, dos filhos e netos, de como a vida havia mudado ao longo dos anos. Às vezes, simplesmente ficavam em silêncio, desfrutando do aconchego e do calor que parecia preencher o ar. Numa dessas noites, enquanto lá fora uma tempestade de novembro sacudia as janelas, Stepan disse de repente:
Sabia, Duzienka, que na escola eu sempre olhava para você, mas tinha vergonha de me aproximar. Ela, que estava servindo o chá, quase derramou a água quente de surpresa. O que está dizendo? Espantou-se. É a primeira vez que ouço isso. Eu pensava que você só sabia jogar futebol e pular muros. Ah, Duzia, balançou a cabeça rindo. Eu sentava no último banco. Via tudo. Como você arrumava as tranças, como olhava para o livro. Ficava sem ar. Chega, corou ela, sentando-se ao seu lado. Tanta água passou debaixo da ponte, e você ainda inventa coisas. É a mais pura verdade, insistiu ele, sorrindo. Seu Semyon foi mais corajoso. Roubou você de mim. O destino, parece, suspirou Duzia. Ficaram em silêncio, observando as chamas dançando na lareira. As lenhas estalavam, lançando faíscas, enquanto o calor se espalhava pela sala. Tive sorte com o Semyon, disse ela baixinho. Era um bom homem. Cuidou de mim, criou os filhos. Eu sei, concordou Stepan. Todos na aldeia o respeitavam. Mas acho que ele não gostaria de ver você passando o resto dos dias sozinha. Duzia levantou os olhos para ele, cheios de coisas não ditas. Também perdi minha esposa há alguns anos. Ele fez uma pausa e seus olhos, tão claros sob as sobrancelhas espessas, pareciam ver além das palavras. No começo, achei que honrar sua memória era viver como se ela ainda estivesse aqui. Mas com o tempo entendi, a memória não é uma prisão. É uma bênção que nos permite seguir em frente sem culpa. Duzia baixou a cabeça, brincando com as franjas do chale. As palavras do padre ecoavam dentro dela, mas o medo ainda apertava o peito. E se for egoísmo, padre? Sussurrou. Eu já tive minha vida, minha felicidade. Não tenho direito a mais? O padre sorriu, um sorriso tranquilo que parecia dissolver a tensão no ar. Direito? Repetiu como se pesasse a palavra. Deus não mede a felicidade em doses, minha filha. Ele dá o que precisamos quando precisamos. Inclinou-se levemente para frente e sua voz ficou mais baixa, quase confidencial. Diga-me, quando você olha para Stepan, o que sente? Culpa ou vida? Duzia engoliu em seco. A pergunta era simples, mas a resposta não. Fechou os olhos por um instante e viu o rosto de Stepan na noite anterior. Os olhos brilhando à luz do fogo, a mão áspera e quente envolvendo a sua. Não era culpa. Era algo muito mais perigoso. Era esperança. Vida, admitiu, tão baixo que mal se ouviu. O padre assentiu, satisfeito. Então não é egoísmo. É coragem. Ele se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a se erguer. Reze, Evdokia Timofeevna. Não por perdão, mas por força. Porque o que você está sentindo não é pecado. É um domingo. E dons, minha filha, são para serem abertos. Ela saiu da igreja com o coração mais leve, mas a cabeça ainda cheia de dúvidas. O sol da manhã aquecia os ombros, e o vento trazia o cheiro de terra úmida e folhas secas. No caminho de volta passou pela casa de Stepan. A porta da oficina estava aberta e ela o viu lá dentro, curvado sobre um pedaço de madeira, o cinzel na mão. Ele levantou os olhos como se tivesse sentido sua presença, e por um segundo, seus olhares se encontraram. Duzia não sorriu, não acenou. Apenas seguiu em frente, mas algo dentro dela, algo pequeno e teimoso, a começou a acreditar que talvez, só talvez, o padre estivesse certo. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, ela pegou a fotografia de Semyon que ficava sobre a cômoda. Passou os dedos pelo vidro, como fazia sempre, mas desta vez não sentiu a pontada de culpa que esperava. Você sempre quis que eu fosse feliz, murmurou. Mesmo que eu tenha esquecido como. Do lado de fora, o vento sacudia as árvores, e algures na distância, um cão uivou. Duzia respirou fundo. A casa estava silenciosa, mas pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia vazio. Parecia cheio de possibilidades. O padre Mikhail, ou melhor, o antigo professor Mikhail Semyonovich, como todos o conheciam antes de sua conversão, chegou tarde naquela noite. Duzia já estava prestes a sair da igreja quando o viu entrar, com seus passos lentos e a postura levemente curvada pelos anos. Ele se sentou no banco de madeira desgastado pelo tempo, como se carregasse um peso invisível, mas os olhos brilhavam com uma luz que só quem encontra a paz depois de longa batalha conhece. Eu tinha 40 anos quando entrei pela primeira vez em uma igreja com o coração aberto, começou sem preâmbulos. Antes disso, ensinava história, era membro do partido, pregava o ateísmo com a mesma convicção com que hoje falo de Deus. Fez uma pausa como se revivesse aquele momento. Até que de repente foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Entendi que havia caminhado a vida toda na direção errada. Falava sem afetação com palavras simples, mas cada uma delas carregava um peso que fazia Duzia inclinar-se levemente para frente,
como se temesse perder um só detalhe. Havia naquela voz uma sinceridade que doía e acalmava ao mesmo tempo. As pessoas me perguntavam: onde você vai, homem velho, com essas ideias? Continuou com um sorriso cansado. A direção da escola me olhava de lado, minha esposa no início não entendia. Mas depois todos viram a mudança. Fiquei mais tranquilo, mais leve. E no fim, aceitaram. E o senhor não se arrepende? Perguntou Duzia, apertando as mãos no colo. Nem um único dia, respondeu firme, como quem não precisa pensar para ter certeza. Porque seguiu o chamado do coração, não o julgamento dos outros. Silenciou por um instante, olhando para o ícone de Nossa Senhora acima do altar, antes de acrescentar: Deus é amor, Evdokia Timofeyevna. Não cabe a nós decidir quando ele deve chegar ou partir. Se no seu coração há espaço para um novo sentimento, é porque assim deve ser. Duzia baixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. Depois de um momento sussurrou: e meu filho? Ele não vai entender, disse o padre com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Quando vir que você é feliz vai entender. Ele sorriu, como se compartilhasse um segredo antigo. Os filhos são como crianças mesmo quando crescem. Acham que os pais devem viver só para eles. Mas a vida ensina, os pais também têm direito à própria felicidade. Duzia permaneceu imóvel, absorvendo aquelas verdades que soavam tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionárias. Então o padre Mikhail inclinou-se levemente para a frente e acrescentou, como se lhe oferecesse um presente: sabe o que diz o Eclesiastes? Tudo tem o seu tempo. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Fez uma pausa, como se medisse cada palavra. Você teve tempo para lamentar seu marido. 4 anos não são poucos. Mas agora, hesitou, como se temesse ser indelicado. Talvez tenha chegado a hora de se permitir um pouco de alegria. Seus dedos tocaram levemente o ombro dela, num gesto tão breve que poderia ser imaginado. Vá em paz, Evdokia Timofeyevna. E lembre-se, Deus é amor. Quando Duzia saiu da igreja, sentiu como se um fardo pesado tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em dias, respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar frio da noite. O céu acima parecia mais alto, mais limpo, e até o vento de novembro, que antes cortava como lâminas, agora apenas acariciava seu rosto. Deus deu ao homem um coração para amar, em qualquer idade. As palavras do padre Mikhail ecoavam em sua mente, e ela soube, sem sombra de dúvida, para onde iria naquele exato momento. Na aldeia, porém, as coisas eram diferentes. Lá, a vida de cada um era como um livro aberto, e os olhos alheios não perdoavam um só detalhe. Não demorou para que a história de Duzia e Stepan se espalhasse como fogo em palha seca, ganhando contornos exagerados a cada boca que a repetia. E a principal narradora desse enredo, é claro, era Marfa Yegorovna. Em sua barraca no Silpo, o pequeno mercado onde todas as notícias da aldeia convergiam, ela reinava atrás do balcão como uma aranha no centro de sua teia. Cada cliente, fosse uma velhinha comprando pão ou um tratorista atrás de cigarros, recebia sua dose de fofocas, servida com um tom confidencial que, no entanto, era ouvido por toda a fila. Ouviu falar da nossa professora? Cochichava Marfa, baixando a voz para um sussurro dramático que, na verdade, ecoava pelos corredores. Perdeu o juízo de vez, a pobre coitada. Andando com o Juravliov, aquele ex-mecânico. Imagina só! Os ouvintes arregalavam os olhos, alguns balançando a cabeça em desaprovação, outros apenas curiosos. É a pura verdade. Continuava ela, levantando as mãos como se jurasse. Todo santo dia ele vai lá em casa dela, e os dois já foram vistos no bosque de braços dados como 2 adolescentes. Suspirava como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Uma mulher de 60 anos. Onde já se viu? Embora muitos simplesmente encolhessem os ombros, que mal há nisso? A semente da desconfiança já havia sido plantada em terreno fértil, especialmente entre aqueles para quem a própria felicidade era um bem escasso. Duzia percebeu a mudança no tratamento dos vizinhos quase imediatamente. Antes, quando caminhava pela rua, todos a cumprimentavam, paravam para conversar. Agora, algumas velhas apenas se benziam às suas costas e cochichavam, enquanto os homens desviavam o olhar e apressavam o passo. Até no mercado, que ela agora evitava ao máximo, as mulheres calavam-se quando ela entrava, para logo depois explodirem em risadinhas abafadas assim que ela se afastava. Voltava para casa com a cabeça baixa, sentindo o rosto queimar de vergonha. Embora, no fundo, soubesse que não havia nada de errado em seus sentimentos por Stepan, o julgamento alheio doía como urtigas na pele. Não ligue para eles, dizia Stepan, percebendo seu desconforto. Cachorro que late não morde. O vento leva embora.
Fácil de dizer, suspirava ela, enxugando os olhos com o avental. Mas é humilhante. Sinto como se estivesse fazendo algo vergonhoso. Não está, respondia ele, firme. Eles vão cansar. Sempre encontram outra coisa para tagarelar. Mas as palavras não aliviavam a dor. O pior era pensar que as fofocas poderiam chegar aos filhos. O que diria Nikolai, o mais velho? E Piotr, pai de Nastya? E Valentin, que já a olhava de lado antes mesmo de tudo isso? Quando o ônibus da aldeia trouxe Nastya para as férias de inverno, Duzia sentiu o estômago embrulhar. A menina completaria 13 anos em breve, uma idade em que as crianças são especialmente sensíveis a tudo ao redor. Como ela reagiria ao ver Stepan em sua vida? O que diria? Nastya correu da parada do ônibus, as bochechas coradas pelo frio, uma mochila nas costas e um livro grosso nas mãos. Vovó! Gritou assim que avistou Duzia, atirando-se em seus braços. Como eu senti saudade! Duzia a apertou contra si, inalando o cheiro de seus cabelos, uma mistura de inverno e shampoo de cidade. Eis a felicidade, pensou. Segurar um ser querido nos braços, sentir o coração jovem bater contra o seu. Eu também, minha andorinha, sussurrou beijando sua testa. Como foi a viagem? Não passou frio? Tudo normal, respondeu Nastya, olhando ao redor com curiosidade. Mas o papai falou umas coisas esquisitas no telefone. O que está acontecendo aqui? Duzia congelou, sem saber por onde começar. Mas a neta, como sempre, foi direto ao ponto. Vovó, é verdade que o senhor Stepan Matveyevich é seu namorado? Perguntou com uma franqueza que só as crianças e os velhos possuem. Quem te contou isso? Gaguejou Duzia, pegando o ar de surpresa. O papai resmungou alguma coisa, e depois a tia Nina me contou em segredo, explicou Nastya, encolhendo os ombros. Ela disse que é legal, mas o papai ficou bravo. Não entendi por quê. Duzia sentou-se no sofá, batendo no lugar ao seu lado. Nastya acomodou-se, cruzando as pernas, pronta para ouvir. Sabe, Nastya, começou Duzia, escolhendo as palavras com cuidado. Quando uma pessoa vive sozinha por muito tempo, às vezes fica triste, sente falta de companhia. E se aparece alguém que a faz feliz, que você ama, interrompeu Nastya, com a lógica direta que só os muito jovens ou os muito velhos têm. Duzia ficou sem palavras por um instante, mas diante daquele olhar claro, não pôde mentir. Sim, admitiu baixinho. Acho que sim. E ele, acho que também me ama. Nastya ficou em silêncio por um momento, como se pesasse a resposta. Depois, assentiu com decisão. Isso é bom. Que venha nos visitar. Quero conhecê-lo. Duzia a abraçou, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. A sabedoria pura de uma criança havia superado todos os preconceitos adultos. Você não acha que isso está errado? Perguntou, temerosa. Por quê? Surpreendeu-se Nastya. A senhora não morreu. Está viva. Nos livros dizem que o amor é a coisa mais importante, e que ele pode ser de muitos tipos, em qualquer idade. Stepan chegou naquela noite, um pouco constrangido, mas com um ar solene, trazendo uma caixa de bombons para Nastya. A menina o recebeu com curiosidade, mas sem nenhuma hostilidade. Enquanto tomavam chá, fez-lhe perguntas sem parar. Onde trabalhava, o que consertava, que livros gostava de ler. Stepan respondia com seriedade, sem subestimá-la, e isso claramente a conquistava. É verdade que o senhor toca baia? Perguntou Nastya depois que o primeiro constrangimento passou. Toco um pouco, admitiu Stepan com modéstia. Posso ouvir? Ele foi buscar um instrumento, e passou a noite toda tocando. Katiusha Smuglianka, e outras melodias que faziam o coração de Duzia inchar de alegria. Nastya batia palmas, ria, e até pediu para experimentar as teclas, enquanto Duzia observava tudo com os olhos brilhantes, sabendo que naquele momento, a vida lhe dava uma segunda chance. A colina descia suavemente em direção à casa, e as vozes se misturavam ao som do baian. Nastya acompanhava com sua voz clara e aguda, enquanto Duzia, mais tímida, murmurava as palavras em segundo plano, como um eco suave. A casa, antes silenciosa e carregada de memórias pesadas, agora respirava música e risadas, como se tivesse rejuvenescido junto com sua dona. Vovô Stepan, o senhor vai ficar conosco para sempre? A pergunta escapou dos lábios de Nastya na hora de dormir, quando Duzia a ajudava a se acomodar sob as cobertas. Stepan, que estava na sala ao lado acendendo a lenha na lareira, congelou com um tronco nas mãos. Nastya, repreendeu Duzia baixinho, enquanto ajustava o cobertor da netinha. Que pergunta é essa? Uma pergunta normal, deu de ombros a menina, sem nenhum constrangimento. Eu preciso saber. Naquela noite, Stepan se despediu mais cedo. Disse que não queria incomodar, que Nastya precisava descansar.
Mas a verdade era que as palavras da garota o haviam deixado sem jeito, e mais do que isso, comovido. O vovô Stepan soara como um carinho que ele não esperava mais receber na vida. No dia seguinte, Nasha pediu permissão à avó para ligar para o pai. Tenho uma coisa para dizer a ele, explicou séria. Duzia a levou até o telefone público nos correios, entregou-lhe as moedas e se afastou, fingindo examinar os cartões postais expostos na parede. Mesmo à distância, porém, ouvi a voz firme da netinha. Pai, a vovó não está doente não. Ela está feliz. O Stepan Matievich é bom, conta histórias e toca baia para a gente. E eles se gostam. Isso é o que importa. Ao voltar, Nasha apenas deu de ombros quando Duzia a olhou com curiosidade. Ele disse que vai pensar. 2 dias depois, o telefone tocou. Era Valentin, avisando que viria no fim de semana. Sua voz não soava mais irritada, apenas confusa, como se algo dentro dele tivesse se deslocado. Duzia entendeu. As palavras de Nasha não haviam caído no vazio. Mas na véspera da chegada do filho, um contratempo. Stepan, que ajudava um vizinho a consertar o telhado de um celeiro, se molhou sob uma chuva repentina e adoeceu gravemente. A febre subiu rápido, acompanhada de uma tosse tão violenta que parecia rasgar-lhe o peito. Duzia soube pela boca das crianças da vizinhança e, sem hesitar, deixou Nasha encarregada da casa, não saia por nada, estou voltando já, e correu até a cabana de Stepan. O interior estava úmido e frio, com um cheiro azedo de doença. Ele jazia na cama, coberto por um edredom de algodão surrado, agitando-se no delírio da febre. Que foi, Stiopa? Murmurou Duzia, sentando-se ao seu lado e pousando a mão fresca em sua testa queimante. Não cuida de si, hein? Ele sussurrou, os lábios ressecados. Veio mesmo? E você achou que eu não viria? Retrucou ela, tirando do bolso um embrulho com geleia de framboesa, mel e saquinhos de ervas secas. Pensei, que tivesse medo. Medo? Das fofocas? Duzia bufou. Que se danem. Você está doente, e eu vou ficar aqui preocupada com a língua dos outros? Seus olhos percorreram o cômodo desarrumado, o chão sem varrer, as teias nos cantos, a lareira apagada. Homem sozinho, né? Não sabe se virar, resmungou, arregaçando as mangas. Agora escute, vou fazer um chá, acender o fogo e depois volto buscar a Nástia. Você não vai sair dessa cama até melhorar. Por 3 dias, Duzia não se afastou. Preparava decocções, esfregava suas costas com mel e vodka, cozinhava caldo de galinha. Nasha ajudava, buscava água no poço, trazia lenha, lia em voz alta quando Stepan conseguia abrir os olhos. Quando Valentin chegou, a febre já havia baixado, mas a tosse persistia, úmida e profunda. Duzia. Stepan segurou sua mão antes que ela saísse para recebê-lo. Não quero mais me esconder. Quantos anos ainda nos restam? Não quero me arrastar como um ladrão pelos fundos do seu quintal. Ela se sentou na beirada da cama, observando seu rosto magro, mas tão familiar. Não vamos, Stiopa, respondeu baixinho. Chega de nos esconder. Valentin chegou sozinho, sem a esposa. Estava estranhamente calado, como se carregasse um peso invisível. Duzia serviu à mesa, tirou do armário uma garrafa de licor de groselha caseiro. Nasha, propositalmente, saiu batendo saltos alto. Vou dar uma volta. Deixando os dois a sós. Mãe, Valentin tomou um gole e fixou os olhos no prato. Andei pensando. Talvez eu tenha exagerado da última vez. Duzia permaneceu em silêncio, dando-lhe tempo. A Nasha não me deixou em paz, um sorriso torto apareceu em seu rosto. Você está feliz, mãe. E faz tempo que não te vejo assim. Eu amei seu pai, Valentin. E sempre vou guardá-lo no coração. Mas... Não, mãe, interrompeu. Já entendi. Fui um idiota, descontando minhas frustrações em você. Se encontrou alguém, que bom. Que Deus os abençoe. Quando ergueu os olhos, Duzia viu neles lágrimas contidas, e soube, de repente, que seu menino havia finalmente crescido. Uma semana depois, Stepan já tinha forças para sair. Ele e Duzia, de mãos dadas como adolescentes, foram até a mercearia do vilarejo, o lugar mais movimentado por ali. Na porta do Silpo esbarraram em Marfa Egorovna. Ela os encarou com desdém, fungou alto e solçou. Que vergonha! Não tem noção do ridículo? Duzia sentiu Stepan se tensionar e apertou sua mão com mais força. Então se virou para Marfa e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem, Marfa Egorovna, eu não me meto na sua vida, então não se meta na minha. Senão também posso contar umas coisinhas. Por exemplo, de onde veio aquele caixa de açúcar racionado que você esconde no porão, se nas prateleiras não tem há meses? O rosto de Marfa ardeu em manchas vermelhas. Abriu a boca, fechou, virou-se bruscamente e se afastou, resmungando algo sobre velha sem vergonha.
Dentro da mercearia, alguém começou a bater palmas. Era Zinaida Petrovna, a ex-ordenhadora que Marfa sempre criticava por trás. Bem falado, Timofeevna! Exclamou. Já estava na hora de calar essa peste. E não é que sim, Petrovna? Apoiou Ana Fiodorovna a carteira. Vivam como quiserem e que ninguém meta o bedelho. Nós é que ficamos felizes por vocês. De repente ficou claro que a maioria dos vizinhos já estava do lado deles há tempo, só não tinham coragem de dizer abertamente. Agora, com o gelo quebrado, as palavras de apoio brotavam. É isso aí, Duzia! Sussurrou Stepan ao saírem, os ombros mais leves. Não te falei? As pessoas se acostumam. Ao chegarem em casa, Nasha os recebeu com um cartão feito à mão. Isso é para os dois, disse, entregando-lhes a folha decorada com desenhos e colagens. Parabéns pelo aniversário. Que aniversário? Perguntou Duzia, confusa. Nos conhecemos a vida toda. Como casal, explicou a menina, corando. Contei um mês desde o dia em que se encontraram na feira. Stepan soltou uma gargalhada, pegou Nasha no colo e a fez girar pela sala. Isso sim é um motivo. Vamos comemorar, propôs a garota. Eu assarei uma torta. De maçã. A vovó me ensinou. Duzia os observava a netinha, o homem que já não conseguia imaginar fora de sua vida, e pensava que a felicidade, às vezes, chega tarde, mas não por isso perde o brilho. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve dançavam no ar, prometendo um inverno que pela primeira vez em anos, não lhe parecia ameaçador. A estação chegou suave, como se até a natureza tivesse decidido poupar aqueles dois velhos apaixonados de seu rigor. O inverno, que antes parecia eterno, derreteu-se em primaveras suaves. A neve, antes um manto espesso e gelado, transformou-se em flocos derretidos que escorriam pelos telhados, anunciando a renovação. O ar cheirava a terra úmida e a brotos novos, e o caminho até a casa de Duzia, outrora escorregadio pelo gelo, agora brilhava com poças que refletiam o céu azul pálido. Dentro da casa, o calor persistia, não apenas o das brasas que ainda ardiam na lareira, mas aquele que nasce da certeza de que a vida, mesmo tardia, pode florescer de novo. Valentin apareceu sem aviso naquela manhã, como se o tempo tivesse apagado os meses de silêncio. Trajava o mesmo casaco escuro de sempre, mas o rosto, antes tenso, agora carregava uma expressão que Duzia não via há anos, a de um homem que finalmente deixará cair um fardo. Na mão, uma caixa de bombons, aqueles que ela sempre gostou de cereja embrulhados em papel dourado. Mãe, disse ele, hesitando na soleira como um menino que teme uma repreensão. Posso entrar? Duzia não conseguiu conter o gesto, as mãos voaram ao peito, como se quisessem segurar o coração que de repente batia mais rápido. Valia. Claro que pode. Por que bate, filho? Essa porta sempre esteve aberta para você. Ele entrou, olhando ao redor com um misto de curiosidade e arrependimento. Notou a toalha bordada na mesa, obra de suas próprias mãos nos serões de inverno, as cortinas novas que filtravam a luz da manhã, a prateleira com os livros de Stepan, agora entremeados aos seus velhos romances. Não vim sozinho, confessou, baixando os olhos. Stepan Matveyevich está me esperando lá fora. Disse que queria falar com você primeiro. Duzia congelou. Não por medo, mas pela onda de emoções que a invadiu. O filho que voltava, o homem que aguardava, a vida que, contra todas as probabilidades, se reorganizava como um quebra-cabeça cujas peças finalmente se encaixavam. Valentin avançou e a abraçou com uma força que era ao mesmo tempo proteção e pedido de perdão. Desculpe, mãe, murmurou contra seus cabelos brancos. Desculpe pelas palavras duras. Você tem direito à felicidade. E a Nasha tem razão, você está diferente. Como se uma luz tivesse acendido dentro de você. Duzia fechou os olhos, inalando o cheiro familiar do perfume do filho, aquele mesmo que ele usava desde a universidade. Uma mistura de citros e madeiras que sempre a fazia lembrar dos dias em que ele ainda era seu menino. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e leves. Bobagem, meu filho. Não há o que perdoar. Você só se preocupava com o seu pai. Eu era egoísta, retrucou Valentin, balançando a cabeça. Pensei apenas na minha dor. Mas papai, sua voz falhou por um instante. Ele teria sido o primeiro a desejar isso para você. Ele a amava tanto. Eles ficaram assim, abraçados, enquanto o peso de anos de solidão e mal-entendidos parecia dissolver-se no ar. Duzia sentiu como se uma porta que há muito estava fechada dentro dela se abrisse de vez, deixando entrar não apenas o perdão do filho, mas a certeza de que, afinal, não havia mais nada a temer. Bom, disse Valentin, afastando-se e enxugando discretamente os olhos com as costas da mão. Chamamos Stepan Matveyevich. Duzia assentiu, ajustando o chale nos ombros com um gesto que era pura determinação. Claro que chamamos.
Stepan entrou com uma garrafa de conhaque na mão, o tipo que se guarda para ocasiões especiais. Seu terno estava impecável, mas os olhos, traíam a ansiedade que ele tentava disfarçar. Cumprimentou Luzia com um aceno de cabeça respeitoso, porém distante, como se ainda medisse o terreno. Stepan Matveyevich começou valente e formal, mas com um tom que já não era de desafio e sim de reconciliação. Vim pedir desculpas. A você e a minha mãe. Estive errado. Stepan acenou com a mão como se afastasse uma mosca incômoda. Ah, Valentin, deixe disso. Coisa da vida. No seu lugar, quem sabe? Talvez tivesse agido da mesma forma. Talvez não, murmurou o filho, sacudindo a cabeça. Você, pelo que vejo, é um homem ponderado. Luzia os observava, tão diferentes na aparência, alto e de ombros largos como um carvalho, o outro, esguio e de gestos precisos como um engenheiro, mas tão semelhantes na seriedade com que encaravam o mundo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a última sombra de inquietação se dissipava. E cadê minha netinha? Perguntou Valentin, olhando ao redor. Foi a aula de dança, respondeu Luzia, sorrindo. Chega já. Sentem-se à mesa, homens. Vou buscar a sopa. Ela se retirou para a cozinha, mas não sem antes ouvir o início de uma conversa entre os dois. Não distinguiu as palavras, mas quando voltou com a panela fumegante, encontrou-os lado a lado, absortos em uma discussão animada. Valentin mostrava uma foto em sua carteira, e Stepan, com os óculos escorregando pela ponta do nariz, examinou-a com atenção, assentindo com aprovação. Excelente motocicleta, comentava. O carburador é bom, mas essa modelo às vezes dá problema no sistema de ignição. Deu uma checada nisso. Falavam de mecânica, aquele território seguro onde os homens se entendem sem precisar de muitas palavras. E quando Nasta chegou correndo, atirando-se nos braços do pai e depois subindo no colo de Stepan para contar, entusiasmada, como haviam feito um comedouro para os pássaros, o gelo derreteu de vez. Ao anoitecer, quando Valentin se preparava para partir, muitas coisas já estavam decididas. Nasha voltaria nas férias da primavera, Nina, sua filha mais nova, viria no verão com presentes e histórias da cidade. E Luzia e Stepan estavam convidados a passar os dias de maio com a família, na casa de Valentin. Filhos, murmurou Stepan, observando o ônibus que se afastava pela estrada poeirenta. Quem diria? Nesta idade, e eu me torno uma espécie de pai. Incomoda? Perguntou Luzia passando o braço pelo dele. Stepan sorriu, um sorriso lento e genuíno. Ao contrário. É bom. Família é o que há de mais importante, não é? E a minha, veja só, ficou grande de repente. A casa de Luzia era espaçosa, mas vazia sem ele. Não fica aconchegante quando você não está aqui, confessou ela certa tarde, enquanto arrumavam a mesa para o chá. Foi então que decidiram. Stepan se mudaria para a casa de Luzia. O espaço era maior, o quintal bem cuidado, e a horta já prometia uma colheita farta naquele verão. Sua própria cabana seria alugada para uma jovem família recém-chegada ao Colcós, que até então se apertava na casa de parentes. E a sua oficina? Perguntou Luzia, sempre prática. O celeiro é grande, ponderou Stepan, medindo o espaço com os olhos. Metade vira a oficina, a outra metade guarda suas conservas. Caberá tudo direitinho. Ele dizia suas coisas, mas ambos já pensavam nossas coisas. Sem pressa, sem alarde, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dois solitários, dois corações cansados de carregar o peso sozinhos, se transformando aos poucos em uma só família. No verão ampliamos o pomar, sonhou Stepan, os olhos brilhando. Vi uns mudas boas no viveiro, macieiras, pereiras, ameixeiras. Vai ficar um pomar de fazer inveja. Luzia sorriu, mas sua voz trouxe uma ponta de saudade. E as crianças? Vamos visitá-las na cidade? Claro que vamos, respondeu ele sem hesitar. As suas, as minhas, agora são todas nossas. Que se conheçam, que se juntem. Família é para ser grande, não é? Decidiram não apressar a mudança. Esperariam o calor de verdade chegar, quando a terra estivesse macia e o vento não mordesse mais. Mas a preparação começou logo. Luzia esvaziava armários para as roupas de Stepan, enquanto ele, aos poucos, transportava suas ferramentas para o celeiro, organizando o espaço que seria sua nova oficina. Num daqueles dias em que o ar vibrava com o canto dos pássaros e a primeira grama verde rompia o chão ainda frio, Stepan chegou com um embrulho inesperado nas mãos. O que é isso? Perguntou Luzia intrigada. Uma muda, respondeu ele, desdobrando com cuidado o pano úmido. Uma macieira. Variedade Antonova. Ela franziu a testa. Mas nós já temos macieiras no pomar. Stepan segurou suas mãos, o rosto sério. Esta é diferente. Esta será nossa macieira.
Vamos plantá-la juntos, colher seus frutos juntos. E assim foram para o quintal, onde a terra, finalmente livre do gelo, bebia a umidade da primavera. Escolheram um canto ensolarado, cavaram a cova com cuidado. Stepan esticou as raízes da muda com dedos delicados. Duzia cobriu-as com terra fofa como se embalasse um sonho. Que cresça para a alegria dos netos, disse ele, apertando a terra ao redor do caule. E dos bisnetos, completou ela, secando uma lágrima discreta no canto do olho. Naquela noite, sentados na varanda, observavam o crepúsculo pintar o céu de tons de rosa e roxo. As luzes da aldeia iam se acendendo uma a uma, e na janela da casa a neta Nasha, de férias da escola, lia à luz da lâmpada. Stepan pegou o acordeão e começou a tocar. Não uma canção animada, mas uma melodia lenta, quase um suspiro, que se espalhava pelo quintal como um abraço. Sabes, Stiopa, disse Duzia, olhando para as primeiras estrelas, é verdade o que dizem. O coração pode ser jovem em qualquer idade. É verdade, concordou ele, sem parar de tocar. Só lamento uma coisa, ter demorado tanto. Quantos anos perdemos? Duzia balançou a cabeça. Não perdemos nada. Tudo tem seu tempo. Se fosse para ser antes, já teria sido. Agora é a nossa hora. Stepan pousou o acordeão e a puxou para perto. Ficaram assim, encostados um no outro, enquanto a lua nova subia sobre os telhados, banhando tudo em uma luz prateada. Dentro de casa, Nasta virou uma página do livro, sem imaginar que na vida da avó, uma página ainda mais importante acabará de ser virada. Começava um novo capítulo, sem o medo da solidão, sem a amargura das perdas, preenchido pelo calor de um amor que chegará tarde, mas com a força de quem veio para ficar. Lá no fundo do pomar, a jovem macieira balançava suas primeiras folhas ao vento, prometendo frutos abundantes e uma vida longa. Uma vida tão duradoura e generosa quanto o amor que florescera no outono da existência deles e agora desabrochava, sem medo dos invernos nem dos murmúrios alheios. Vamos entrar, disse Stepan por fim, levantando-se. Está esfriando. Vamos, concordou Duzia. A Nasha deve estar esperando. Ao subirem os degraus, ele parou de repente e sussurrou, como se o vento pudesse levar as palavras. Eu te amo, Duzia. Acho que te amei a vida toda. Ela sorriu e apertou sua mão com mais força. Eu também, Stiopa. Sempre te amei. A porta se fechou atrás deles, deixando para trás apenas o acordeão mudo na varanda, testemunha silenciosa daquele amor quieto, que chegará como o outono sereno e desabrochara com a força de uma primavera.